Brutas. 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 Come with me. Oi, gente. Estamos de volta com mais um pod, e dessa vez sobre carreira e vida profissional, como a gente tinha prometido. Dessa vez sai, né, Bruna? Sai. Sim. Amém. Ela não tá muito confiante. Esse não, sim foi assim. Eu fiquei traumatizada, gente. Que já foi a segunda vez, né? Tivemos problemas na segunda vez. Mas aprendemos. É porque nessa carreira de pod a gente está começando agora, então a gente ainda tem muito a aprender. Mas então, podcasters. Então, gente, nesse pod a gente pretende falar um pouco da nossa história, da nossa vida profissional, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, que lições tiramos, né, com todo esse processo, o que ainda estamos construindo. Obviamente, a gente não está aqui para falar de carreira e profissão, porque encerramos a carreira, Deus longe disso, né? Estamos no processo de construção, mas o que construímos até aqui, para nós, é bom, é satisfatório, e é algo que eu acho que dá para dividir com vocês e talvez inspirar alguns, né, gerar alguns questionamentos, trazer alguma colaboração, né, a partir do que nós vivemos, que obviamente não é necessariamente o que você ou, né, vai conseguir viver da mesma forma. Enfim, então, aqui serão relatos das brutas, meu, Tássia, e da Bruna, e esperamos que isso contribua com o desenvolvimento, a inspiração, as decisões, que sempre são muitas decisões no processo de carreira, e nunca são decisões muito fáceis, e é isso. A gente espera dividir um pouquinho da nossa história, né, Bruna? Veio muito a calhar por conta do último assunto, né, do último tema lá. Foi bem mastigado, inclusive, e terminou numa live, porque o podcast não deu certo. Mas falar em mudança também, né? Tem tudo a ver com carreira, tem tudo a ver com o que a gente faz, as decisões que a gente toma na vida, tudo, né? Carreira e mudanças estão aí. Sim. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho aqui do que foi a minha carreira até agora. Obviamente, não vou conseguir falar tudo com muito detalhe, mas eu acho que os pontos que foram mais marcantes, ou que estão mais marcantes hoje para mim, do que eu vivi até aqui, né? Nós duas, a gente tem similaridade, que somos psicólogas, né? E uma coisa que eu queria pontuar, Bruna, é assim, a clínica é uma parte da carreira muito importante para mim, e que esteve, assim como para ti, desde o início do processo, mas seria muito difícil falar do processo na clínica e do processo de carreira fora da clínica, porque são caminhos diferentes, construídos de maneira muito diferente. Então, eu fiquei pensando de repente, deixar isso para um outro pod, ou um vídeo, da gente falar dessa construção do processo da clínica, porque eu não sei se vai ser possível tratar tudo isso aqui. Então, assim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, a clínica nem era o que mais me atraía. Era a psicologia organizacional, já era trabalhar em organizações, né? Depois, na faculdade, eu me atraí muito pela clínica, e aí acabou que ficou essas duas vertentes. Mas tu sempre quis fazer psicologia? Tem outra coisa assim? Não sempre quis. Eu pensei em fazer uma época odontologia, uma coisa assim, bem doida, né? Pensei em fazer odonto, mas muito cedo também, acho que com 12 anos, eu me movi dessa ideia e veio psicologia. Mas ficou muito nessa coisa da psicologia organizacional. Lembro de ter visto um vídeo quando eu era muito criança, com meu pai, muito criança, né? 12 anos, porque foi quando eu pensei na psicologia, né? E vi um psicólogo organizacional falando, e aquilo ali me chamou a atenção. Olha, psicologia tem isso também. E quando eu entrei na faculdade, já pensei nisso. Durante a faculdade, eu trabalhei um pouco, né? Eu dava aula de inglês. Eu lembro até hoje do meu primeiro salário, R$64. R$64. Eu lembro que eu peguei o contra-cheque, assim, meu Deus. Eu achava, assim, o máximo, porque eu estava trabalhando, estava dando aula de inglês e estava dando aula. Sempre foi a coisa que eu amei fazer. Sempre amei dar aula, desde pequenininha, roubava giz na escola para riscar as portas de casa e dar aula para as bonecas. Adorava dar aula, adorava. Ensinava história para minha prima. Sei até hoje a musiquinha que inventei das capitanias hereditárias para ela. Fica para outro momento. Até porque cantora foi tipo a carreira que não deu certo. Tentei, mas não deu. Brincadeira, não tentei a carreira de cantora, mas aquela coisa de cantar em igreja, né?
Mas, enfim, tentei. Mas engraçado, essa coisa de carreira de cantora que não deu certo, essa parte de cantar na igreja entra na minha vida profissional. Porque a primeira grande oportunidade que eu tive, uma das coisas que eles queriam era experiência para trabalhar em grupo e liderar grupos. E como eu participava de grupos da igreja, tanto de cantar quanto de grupos sociais, eu pude descrever o que eu fazia lá. E isso foi de grande valia. Então, né, dessa forma, está aí presente. Eu dava aula de inglês e aí depois terminei a faculdade e fui para a clínica, né? Mas sabia que precisava, no começo precisava de alguma coisa que me sustentasse mais. E surgiu a oportunidade de dar aula, mas de dar aula num curso técnico de segurança do trabalho e de enfermagem, técnico de enfermagem. Não era, assim, o trabalho dos sonhos, não pelo local em si, mas uma carga horária bem pequenininha, né? Era uma turma em cada um desses cursos, e um curso que, na época, não tinha, assim, a instituição, né? Não tinha grande visibilidade. Mas eu tinha que fazer aquilo da melhor maneira possível. Além de adorar dar aula, eu tinha na minha cabeça que eu preciso ser a melhor professora para essas pessoas aqui. Sala de professores, né? Se fala de tudo, né? Se conversa, se divide as dores e tudo. E alguns professores, eu percebi, assim, nesse curso, um descaso, né? Davam aulas em curso superior, em outros lugares, e tratavam esse lugar com um certo descaso, porque consideravam uma condição inferior. E para mim isso não fazia e não faz sentido, porque se afinal de contas eu trabalho ali, se eu presto um serviço ali, eu preciso fazer aquilo da melhor maneira possível. E foi assim que eu fiz. E isso tem a ver também com um aprendizado meu, com o meu pai. Aí volto de novo para a minha infância, de ouvir muito ele falando assim, se você não é fiel no pouco, você não pode ser colocado no muito, né? Você precisa ser fiel no pouco para ser colocado no muito. São algumas das muitas coisas muito legais que existem na Bíblia, mas que o povo escolhe pegar as piores partes, né? Faz o uso inadequado do que tem. Então, isso é um aprendizado que eu tenho para mim até hoje. Seja fiel no pouco para que você tenha muito. Você nunca vai ter muito se você não conseguir ser fiel naquele pouco que tem. E assim foi. Fui dando aula, e naquela sala de aula, segurança do trabalho, tinha um aluno lá que me ofereceu uma das maiores oportunidades de emprego da minha vida. Estava naquela sala de aula. Ele veio para mim e me mostrou, professora, no local que eu trabalho, tem essa vaga, assim, assim, assim. Precisa falar inglês, precisa fazer isso, precisa conhecer gestão, e eu acho que você tem todo o perfil. Precisa ser alguém que tenha foco em qualidade. Quando eu olhei a vaga, eu olhei o local que era, eu nem acreditei, é uma empresa muito grande lá em São Luís, assim, que por um tempo, grande parte, agora depois de crise e tudo, acho que deu uma diminuída significativa, mas muitas pessoas, né, muitos engenheiros, pessoas de fora iam para lá e ainda vão para trabalhar nesse local. Aí eu, meu Deus, não acredito, será que vou conseguir? Fui para a seleção. E aí já tive meu primeiro grande aprendizado, né, assim, você nunca sabe onde as oportunidades vão estar. Não menospreze ninguém, né? Ninguém com quem você se relaciona, né? Nenhum lugar que você está. E eu aprendi tanto isso que eu dizia o tempo todo isso para os meus alunos depois, né? Você nunca sabe quem é o colega que está do seu lado, onde esse colega vai estar. Esse foi um aprendizado importante para mim. E aí eu fui para a seleção, e chegando lá eram pessoas, assim, bem mais velhas do que eu, aparentemente com mais experiência. Eu tinha 21, 22 anos. E com muito mais experiência, eu estava um pouco assustada com a dimensão do que era o trabalho, o local, mas fui. E todo o processo seletivo, eu não tinha assim, um histórico profissional para justificar aquelas competências que eles queriam. Mas eu falei da minha vida, eu falei do que eu tinha feito, do que eu tinha vivido. O curso de inglês acabou me servindo muito, porque precisava falar muito inglês. As experiências que eu tinha tido em outras atividades pessoais, participar de grupos, me ajudaram muito, porque foi o que eu pude levar para eles, e deu certo. E a minha cara de pau também, acho que deu muito certo, porque eu lembro que a pergunta que me tremeu a base foi se eu dominava Excel avançado. Obviamente que não, né? Mas eu disse, eu me viro. E aí eles, ok. E foi o que eu fiz. Até começar, eu estudei tudo que eu podia de Excel, e depois, quando eu cheguei lá, eu colei nas pessoas que podiam me ajudar, né? E pedi ajuda e ajudava, e era uma relação de troca, que eu acho que é um outro aprendizado que a gente precisa ter no trabalho, que é isso, assim, como que as relações podem enriquecer o que a gente pode fazer,
né? O que eu posso ajudar o outro, o que pode me ajudar, e foi o que eu vivi lá. E precisava mesmo dominar Excel, mesmo. Mas eu me virei depois. Eu não ia perder a oportunidade por causa de Excel. Enfim, lá, o cargo que eu fui contratada era assistente do gerente da refinaria. E aquilo para mim era assim, o cargo em si, ele não tinha nada a ver com a minha formação, né? Assim, qualquer outra pessoa com outra formação que tivesse essas habilidades poderia fazer. Mas, como eu sempre digo, assim, eu estava pouco me lixando pro cargo. Eu queria estar lá dentro e eu queria aprender o que aquele lugar tinha para me ensinar. E eu colei no pessoal do RH, de gestão, eu participava de todas as reuniões, tudo quanto é auditoria, tudo que tinha eu estava lá no meio. E eu acho que foi um dos lugares, assim, que eu mais aprendi sobre gestão na minha vida. Aprendi técnica e aprendi para mim, do que eu tinha que fazer com o meu tempo, o que era se planejar. Enfim, eu aprendi muita coisa, aprendi estratégia, aprendi política, porque as relações são sempre políticas no ambiente de trabalho, aprendi a definir o que afinal de contas, eram os meus valores e princípios para me nortear, porque ao mesmo tempo que você precisa ouvir as pessoas e estar junto das pessoas, você precisa estar muito consciente, assim, do que eu sou enquanto profissional, né, porque vai ter sempre um monte de gente lhe dizendo um monte de coisa como fazer, e eu preferi seguir os meus instintos, que isso é uma coisa que eu preservo até hoje, assim, eu prefiro seguir os meus instintos. E aí, assim foi. E eu aprendi demais, fiz meu MBA lá, enquanto estava trabalhando lá, até que chegou um tempo que não era mais o tempo de estar lá, o que parecia estranho para muita gente, porque se é o emprego dos sonhos, se é um local que você aprende tanto, se você ganha tão bem, se você tá tão bem, para que sair? É outra coisa que tem tudo a ver com carreira, né, Tássia? Assim, você precisa saber quando é hora de parar. Precisa. De sair daquele lugar. Porque aí a coisa começa a desandar também. A coisa pode dar certo por muito tempo e não precisa dar certo para a vida inteira. Não precisa. Isso serve para muitas outras coisas. E para a carreira também. Exato. Porque, assim, não tinha mais sentido. E tinha uma questão, como a gente até comentou lá no vídeo, e eu reforço aqui, a carreira precisa ser a sua vida também, né? Não pode ser vista como uma coisa dissociada, que eu profissional e eu pessoal. Não suporto essa ideia, não gosto dessa ideia, porque não existe, né? Mas de tentar construir isso. Eu estava vivendo uma série de coisas na minha vida pessoal, né? Uma separação, muito jovem, de um casamento relâmpago, e eu precisava, quando aquilo terminou, eu disse, não, eu preciso mudar, já deu, já aprendi, né? Mas tem algo que eu quero construir, então eu preciso começar a construir isso, arriscar, porque também começa a ficar muito cômodo. E aí eu disse, não, eu preciso sair. E saí mesmo, saí de São Luís. Foi quando eu decidi ir embora para Fortaleza. E fui. Mas, assim, fui sem nada. Fui sabendo confiando que eu conseguiria alguma coisa. E aí eu acho que é uma outra... Sem nada, assim, nenhum planejamento financeiro, dinheirinho ali, uma coisinha, sei lá, vou passar tantos meses. Tinha dinheiro para passar 3 meses. 3 meses só. 3 meses. Prazo. Só, tinha que em 3 meses arrumar um trabalho, mas não tinha nenhum trabalho à vista, e não, assim, se eu não encontrasse, eu teria que voltar para São Luís, e não era uma opção na minha cabeça. Só que uma outra coisa que eu também aprendi é que você precisa reconhecer, saber quem você é, né? O que você é capaz, o que você não é, e reconhecer o que você é capaz de fazer, gente, dá uma força para você decidir algumas coisas na sua carreira, que você precisa disso, né? Assim, você saber e não ter vergonha, porque parece que a gente preza por uma humildade falsa, sabe? Fingida, de assim, não sou tão boa assim nisso, talvez eu consiga. Eu sabia que naquilo que eu fazia, na parte de gestão, de planejamento, de formação de pessoas, eu era boa sim. E eu tinha ferramentas e habilidades que eu tinha aprendido que me diferenciavam de muitos profissionais. E também sabia e sei da minha capacidade de falar, de me inserir com as pessoas, de entrar em grupos, enfim. Eu estava confiante e sabia que precisava fazer isso. E uma vez que você decide, você precisa fazer essa decisão funcionar. E é o que estava na minha cabeça. Eu decidi que eu preciso fazer essa decisão dar certo. Então, mas depois que você decide, né, parece que as coisas vão se mostrando. Assim, o caminho ele vai se construindo. Sim. Depois que você decide, é muito difícil você voltar, né? Sim. Se você decide, Bruna, por uma decisão da sua vida, não por uma coisa assim, qual é o caminho certo e o caminho errado, né? Eu fico ou saio. Uma vez que eu decidi sair da Lumar, não porque eu tinha que sair de lá, mas porque Tássia, precisava viver outra coisa, eu fiz isso acontecer. E foi assim. Cheguei em Fortaleza, as coisas não aconteceram
no ritmo que eu esperava, passou o primeiro mês nada, quando estava no meio do segundo, começou a bater um frio na barriga, porque só tinha mais um mês, e eu já tinha ido para alguns processos seletivos e não tinha dado certo, mas esses processos seletivos que eu fui, eu sempre ficava em mente, teve uma que me disse isso diretamente, que é assim, o fato de você não conseguir algumas coisas não quer dizer que você não seja boa, quer dizer que aquela vaga e você não deu match, né? Não combinou. O que você tem não é o que eles estão procurando. Então, isso também te alivia, assim, não sou eu que não sirvo, é que não era essa a oportunidade ainda. E assim foi. Um dos lugares que eu não fiquei, gostou muito de mim, mas a vaga não era o meu perfil, era para departamento pessoal a vaga, e eles me indicaram para uma outra empresa. Eu nem sabia, indicaram internamente. De repente, uma empresa entra em contato comigo, me convidando para um processo assim, como assim? Eu não mandei currículo, e aí eles me falaram. E aí era uma empresa de formação e treinamento de pessoas. Ótimo, que prestava serviço para a Vivo. E tinha que viajar muito e dar treinamento pelo Brasil afora, o que foi ótimo, porque juntou duas coisas que eu gosto, viajar e formação de pessoas. Mas eu sabia também que tinha um tempo limitado, era um contrato com tempo, mas fui. E foi outro grande aprendizado. Só que essa empresa, que tinha tempo limitado, que foi o começo de tudo que eu vivo hoje aqui em Juazeiro do Norte. Porque foi nessa empresa que surgiu a possibilidade de eu vir para cá. Né? Na verdade, eu ia para uma outra cidade, aconteceu um acidente doméstico, eu tive que cancelar na véspera a viagem, um colega foi no meu lugar e eu vim no lugar dele para essa viagem de Juazeiro do Norte. Mas foi tranquilo assim para ti? Simplesmente, não vai dar certo eu ir, e aí no dia do acidente? Não, foi o caos, né? Foi o caos. Pois é, contando assim parece que, não deu certo aqui, aí beleza. Não, foi o caos. Só que tinha uma coisa assim, Bruna, eu não tava muito afim dessa outra viagem. Não tava. Não tava afim de ir. Pois é. Só que aí caiu uma panela de água quente na minha perna. Selou minha perna inteira, aí eu realmente não podia viajar. Eu disse, meu Deus do céu. Então, foi uma coisa tensa, muito tensa, mas ao mesmo tempo foi ainda bem que eu não vou precisar ir para aquela que eu não queria. Encaixou. Disseram, não, você não vai nessa, mas então você vai ter que ir para Juazeiro do Norte tal dia. Tranquilo, vou na hora. Cheguei aqui, gente, eu não sei o que foi que tinha aqui nessa cidade, porque foi botando pé e olhando. Eu lembro que eu dei um treinamento pela manhã, o pessoal que estava no treinamento me chamou para dar uma volta, me levou em Barbalha, no Crato, fomos passear, olhei um monte de coisa e eu fiquei encantada com a região. Eu fiquei, tem um negócio aqui para mim, sabe, assim, um feeling. E tem isso também em carreira, sabe, feeling. Nem tudo, por isso que a gente até fala no vídeo assim, não seremos mais um vídeo de carreira de sucesso, porque não é assim, gente. Um monte de gente que vai, não é alineado desse jeito. Não dá tempo nem, não tem nem como explicar, na verdade, né? Porque parece uma coisa meio que intuitiva, né? Como é que a gente fala sobre isso, né? Como é que alguém escreve um livro sobre algo que é tão pessoal e que só se aprende vivendo? Mas é intuitivo porque essa intuição é construída a partir do que você vive, né? Então, eu senti assim, eu digo, não, tem uma coisa aqui para mim, nessa cidade, né? Eu estou vivendo algo importante em Fortaleza, mas tem algumas questões que para mim ainda não estão encaixando lá, com relação a que tipo de vida eu quero ter, que qualidade de vida eu quero ter, sabe? Eu acho que quando você se questiona e encontra essas respostas, elas ajudam na sua intuição. O que você quer viver, afinal? Qual é o tipo de vida, a qualidade de vida que você quer ter? E eu cheguei aqui, eu disse, isso aqui está mais parecido com o que eu quero para mim. O que é um contrassenso, porque eu sempre fui aquela pessoa super urbana, né? Que dissesse onde tu vai morar, vou morar em Nova York. Era assim. Então, duas. Nada a ver, né? Mas cheguei aqui e senti. E eu disse, ok, é aqui. Voltei para Fortaleza, isso muito certo, assim. Tanto que quando estava aqui, eu disse, tem faculdade aqui, tem instituição de ensino, quais são? Fui atrás, tem de psicologia, né? Porque eu já estava pensando que o meu namorado na época, né, que hoje é o pai dos meus filhos, não tinha que vir para cá e tinha que encontrar alguma coisa aqui para ele. Como ele estava terminando o mestrado, cheguei lá e disse, já sei qual é a instituição X, tem psicologia, que inclusive é onde eu trabalho hoje, não em Leão, tem psicologia, vai lá, vai fazer a seleção, e ele veio. Nesse meio tempo que ele veio, a Coca-Cola me chama para trabalhar lá. E eu, meu Deus,
vamos fazer assim, então, tu fica 6 meses indo e vindo, de Juazeiro para Fortaleza, e eu vou ver palestra aqui na Coca-Cola. Porque ele também tinha que garantir que o negócio aqui ia dar certo. E aí foi minha outra oportunidade, a Coca-Cola. Um lugar, assim, mais uma multinacional. E aí, o legal de multinacional é você lidar com culturas muito diferentes, né? Cultura de gestão, de planejamento, muito diferente. Lá era também área de treinamento e formação de pessoas, universidade corporativa, muito legal. Porém, 6 meses depois, aqui estava dando tudo muito certo para ele. E aí ele falou, ó, deu 6 meses, precisamos decidir. A carreira não separa da vida pessoal, né, como a gente Não. acabou de falar, e aí a coisa começa a pesar pro outro lado também, né? Sim, como é que vai fazer, né? Eu saí de São Luís para Fortaleza, a gente já estava namorando, né, e também isso foi algo que teve uma influência. E aí eu disse, não, eu não posso agora, eu disse que eu queria ir para lá, dá para trás, mas ao mesmo tempo, gente, eu ia abrir mão do emprego na Coca-Cola, que estava muito bom, eu estava aprendendo muita coisa. O diretor de RH me chamou e disse, fica, eu tenho uma proposta assim, assim, assim para você, e começa toda aquela sedução, né, no profissional, e você querendo crescer, e eu disse, não, eu vou confiar no meu instinto, vou confiar aqui no que eu senti, mas, gente, não foi fácil, né, assim, contando tudo parece muito tranquilo, mas foi muito mal-estar, vou. E, mais uma vez, vim saindo de um emprego bom, garantido, para nada, assim, nada certo. Mas eu sabia que tinha muito aqui para mim, e vim. Esse nada pode ser também a construção de muitas coisas, né? Aquela coisa certa já está fechado. E aí, assim, eu vim. E quando eu vim para cá, eu também sabia que eu ia ter que construir algo aqui para mim. Porque o que eu encontrei aqui foi possibilidade de construção. Né? Parece uma coisa esquisita, mas até o ambiente, Fortaleza, eu acho Fortaleza bem fechado, né? Muito prédio, tudo fechado. Aqui a coisa que eu mais gostei foi quando eu cheguei e na avenida vi assim, aberto. E o céu daqui é o mais bonito. O céu, né? O pôr do sol, assim, tudo tem uma abertura. Os céus aqui estão abertos, literalmente. Vou para lá. E assim foi. E quando eu cheguei aqui, gente, o meu primeiro trabalho, e aí vem um outro alerta, dica, sei lá o que vocês podem tomar para vocês, que é, o primeiro lugar que eu trabalhei não tinha uma vaga para mim. Não foi uma vaga que eu fui lá e me candidatei. Foi eu olhando, conhecendo os lugares, e eu vi uma possibilidade de oferecer num lugar algo que eu sabia fazer. Eu sei fazer isso aqui, poderíamos fazer isso, pensar tal e tal projeto. Foi. E aí eu criei um lugar para mim, né? Era um hospital, era? Era, na verdade, não, era um centro de ensino também, só que era só de pós-graduação, só que ligado ali do lado das Próximas Francisco. Sim. Né? Era ligado. Não, porque eu lembrei agora de um projeto de extensão. Sim. Não sei se tu lembra. E aí aquarela, uma coisa assim. Aquarela, a gente pode falar o nome? Já falei, mas não está dizendo a instituição. Aquarela Ana fazia relação com o nome da instituição do hospital. E era ligado, né? A gente trabalhava com biblioterapia, contação de história mesmo, nos leitos infantis. E eu fui extensionista. É verdade, Bruna. Tinha esquecido disso. Olha, tá vendo as coisas? Fásia também. Vou citar o nome dela, Fásia e outras 2 colegas também. Na época. É verdade. Olha aí. Eu trabalhava com educação também, né? Com ensino. Era. É verdade. Eu nem lembrava. Pois é, tá vendo? É muita coisa. E um tanto de coisa que já deve ter passado, que eu não lembrei. Mas, enfim, fiquei por um tempo e conheci algumas pessoas, foi uma experiência. Eu sempre acho que, assim, todo lugar que eu passei, independente do tempo, teve um aprendizado. Sempre tem. E aí chegou a hora também de lá, eu disse, não, ainda não tinha dado aquela liga. Aí surgiu a oportunidade, numa vaga na Unileão, que também não parecia uma grande oportunidade, porque, afinal de contas, era para dar aula, substituindo uma professora que estava gestante na época, né? Que eu acho que não vai ficar chateado se falar o nome dela, né, Nádia? Não, provavelmente não. Eu acho que a professora Nádia Ravela estava grávida da filhinha dela, e aí ela
precisava sair, foi aberta essa vaga de licença maternidade. Como ela voltaria, então era uma coisa temporária, eu já sabia, era um semestre só. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou, não vou, não daria para estar nas duas instituições, né, não dava. E aí eu disse, eu vou, de novo, eu vou, eu acho que isso está mais perto daquilo que eu imaginava que eu poderia fazer aqui, né? Até porque, em paralelo, que eu disse que eu não vou envolver sobre isso, desde 2009, quando a gente chegou, a gente montou a clínica, diálogos com o processo de pensar a clínica, formação de profissionais. Então, aquilo para mim mexia mais comigo, né? Tá mais ligado nessa área, no ensino. E fui. E pensando a mesma coisa, eu digo, se eu fizer uma coisa muito boa, eu encontro um lugar para mim lá. Estava tudo, nesse período, 2009, 2010, tudo aqui estava num outro ritmo ainda. Então, eu sabia que ainda tinha muitas oportunidades. E é interessante porque, assim, a oportunidade, ela não precisa tirar o lugar de outra pessoa, né? Não precisa. Você pode criar outros lugares. E aí, assim foi. Eu dei aula, depois Nádia voltou, e quando ela voltou, eu fui chamada para o curso de RH, né? Um curso menor na instituição do que o que eu estava antes. Fui para lá, muito feliz, porque eu ia falar das coisas que eu gostava de falar, treinamento, desenvolvimento, e fui. Também, mais uma vez, não sabia quem eram as pessoas que estavam passando na minha sala de aula. Eu sempre fui, Bruna, a pessoa mais desligada em nome, quem é irmão de não sei quem, primo de não sei quem, mesmo lá em São Luís, e eu sou de lá. Aqui, então, que eu não sabia quem era ninguém, menos ainda. Para mim, era todo mundo aluno, Bruna é Bruna, fulano é fulano e só. Não sei ligação com ninguém. E aí, só que depois eu fui descobrir que dentro das salas de aula que eu dava aula, algumas pessoas-chave da instituição, ou parentes de pessoas-chave da instituição, estavam ali. A pessoa que conduz o RH hoje, a irmã de uma pessoa extremamente importante, relevante melhor dentro não da saber, instituição. então, mesmo, quem era, né? Porque imagina. Eu achei melhor não saber, só soube depois. Eu só soube quando o reitor me chamou fazendo uma proposta também para a criação de uma área que não existia na instituição, de formação da equipe técnica administrativa. E eu não sabia como é que ele sabia quem eu era, quem tinha me indicado, por que tinha me indicado. E eu perguntei, ele falou, não, foi a professora Ana Kézia que falou. Eu disse, quem é Ana Kézia, gente? Como é que a Ana Kézia me indicou se eu não sei quem é Ana Kézia? Né? E a Ana Kézia era irmã de uma das alunas que eu dava aula. E assim, eu fiquei, gente, e essas experiências para mim me mostram como que é importante você fazer o que você faz de melhor sempre. Né? Porque eu até brinquei, mandei uma montagem para ti ainda agora de como eu fico com vídeo sem vídeo, né? A foto não carregou. Tem alguns momentos que a gente se prepara mais, né? Fica mais bonita, fica mais arrumada. E às vezes a gente faz isso com o trabalho também. Às vezes com o trabalho a gente pensa que alguns lugares merecem mais a qualidade do nosso trabalho do que o outro. Só que isso é muito arriscado. Porque o trabalho que você faz, quem faz é você, e você fica sendo conhecido por ele, você nunca sabe quem está ali. Eu já vivi muito isso aqui na instituição, às vezes a gente traz pessoas de fora, e porque elas imaginam, aí um preconceito ridículo, né, estão vindo para o interior do Ceará, imaginam que podem fazer uma coisa, um arranjado. Meia boca. Meia boca, e chegam aqui e se surpreendem, nossa, essa instituição aqui, e a minha pergunta sempre é, por que não? Por que não aqui? Então, fazer o trabalho de qualquer forma, porque você acha que aquele lugar merece mais ou menos, é um jogo extremamente arriscado, tá? E irresponsável, e já denota algo sobre a sua capacidade profissional, uma ética sobre o seu processo profissional. Enfim, e lá na instituição me chamaram para essa vaga, de novo, um lugar que não existia, um cargo que não existia, e também com todas as dificuldades de começar algo do zero, assim, só foi me dado uma carga horária pequena, 2 estagiários, a gente ficava numa salinha lá nos fundos que foi arranjada lá para a gente. Por muito tempo ninguém nem sabia que CDH, o que é CDH, o que é isso, quem é essa menina, quem é essa... Eu fui fazendo meu trabalho, gente, com calma, confiando no que eu sabia fazer. Você engole sapo, você precisa saber fazer um trabalho de formiguinha, não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Confiar que é preciso construir um caminho. Quando alguém dizia quem é essa menina, eu ao mesmo tempo não ficava ofendida, porque por que eles deveriam saber quem eu sou, né?
também tem um orgulho nosso. Por que eles deveriam saber quem eu sou? É com o meu trabalho que eu tenho que mostrar quem eu sou. E foi com o meu trabalho que eu fui mostrando quem eu era. Tanto que, do mesmo jeito que lá no meu primeiro trabalho eu estava me importando pouco com o cargo, e eu ia atrás de aprender mais coisa, e mexer em mais coisas, e resolver mais coisas, eu fui fazendo isso na instituição. E quando eu vi, eu estava lidando já com processos que não era o que eu tinha sido chamada para fazer. Né? E já estava com muito mais responsabilidades. Hoje eu estou lá, na coordenação desse setor, eu estou dentro do comitê pedagógico, estou fazendo uma série de outras coisas que tem tudo a ver com que, se alguém me perguntasse o que eu gostaria de estar fazendo quando eu entrei, é o que eu faço hoje na área pedagógica, de pensar ensino, pensar aprendizagem. Mas eu cheguei lá através da oportunidade que apareceu inicialmente. E fazendo o melhor dentro daquelas oportunidades que apareceram para mim inicialmente. E tem, agora sim, é lógico que aqui a gente tem pouco tempo, né? Não dá para contar todas as minúcias. Acho que tem muitas minúcias no processo de como você desenvolve o seu trabalho, como você se relaciona com as pessoas no seu trabalho, como você cria, como você tem humildade suficiente para saber que, tá, eu sei que eu domino tudo isso, mas essas pessoas não sabem que eu domino tudo isso, e elas só podem saber de uma forma, quando eu fizer o trabalho e mostrar. Eu não posso querer ser reconhecida pelo nome ou por um currículo, não. E eu acho que foi assim, e tem sido assim até hoje. Né? Eu tento sempre mostrar o que eu sou através do que eu posso fazer, né? Do que eu posso entregar ali no trabalho. Mas, enfim, acho que eu já falei demais, Bruna. Me conta aí de ti, e a gente pode integrar nessas histórias. Sim, vamos lá. Eu percebi, tá, assim, muita similaridade, assim, muita coisa que é igual mesmo, sabe? Quando tu fala da tua carreira, eu vejo uma certa linearidade, né? Parece que sempre foi por aqui, né? Tu acabou sempre sendo direcionada de um jeito ou de outro, a gente não sabe até que ponto é sorte, oportunidade, privilégio, né? Aquilo tudo que a gente colocou lá no vídeo, que não mencionamos hoje, mas já foi registrado lá, né? Até para que não fique parecendo que a gente está aqui falando que venceu um câncer, né? Enquanto tem tanta gente que luta pelo mínimo. Sim, estamos só contando a nossa trajetória. Exato. Como foi. Né? Comigo foi totalmente diferente, assim. Aí eu vim, né? Fui puxando aqui agora de onde foi que começou a minha carreira. Eu fiquei lembrando que no ensino médio, eu sabia que eu ia para a área de humanas, era a certeza que eu tinha na vida, né? Era a única certeza que eu tinha na vida. E aí, no terceiro ano, na época eram testes vocacionais, né? Que hoje a gente sabe que um teste não dá conta de saber o que você, né? Sobre o que você é bom, né? Por assim dizer. E aí, hoje a gente chama de orientação profissional, mas todo teste que eu fazia lá era psicologia, era direito, era jornalismo, ciências políticas, histórias, e eu só sabia, na época eu tinha o quê? 17 anos, eu não sabia o que eu queria, né? Eu sempre pensava assim, tá, o que eu quero, talvez eu não consiga me sustentar com isso, e era para mim uma questão ganhar dinheiro e me sustentar, eu não queria ficar dependendo da minha mãe, né? Era eu e a minha mãe, sempre foi assim, ela que me sustentou, era ela que me dava tudo, e o meu irmão fazia um papel aí de pai. E para mim era uma questão, preciso ganhar dinheiro. Se eu não decidir o que eu vou fazer, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Mas no fundo, eu queria muito fazer moda. Só que eu não tinha coragem de falar para ninguém lá em casa, né? Era uma coisa que eu comentava com os colegas de sala, com amigos, mas eu não tinha coragem. Porque assim, como é que eu vou sustentar esse desejo de chegar na minha casa e dizer assim, eu quero fazer moda? Primeiro porque eu tinha que ir embora. Quem era que ia pagar, né? Quem era que ia bancar isso? E eu precisava de algo que me desse dinheiro, que me desse status também, né? E eu não poderia perder tempo. Isso também tem muito a ver com a instituição que eu concluí os meus estudos. Todo mundo, aos 15 anos, tinha que ter decidido o que queria fazer da vida, e tinha que ser muito bom naquilo. E primeiro, segundo, terceiro ano já tinha que ir para aula, né, para a escola a semana inteira, manhã, tarde e noite. Porque tinha que sair da escola e ir direto para a faculdade, para a universidade, tinha que passar no vestibular. E, pelo visto, ainda permanece muitas instituições assim, né? De ensino médio, a grande maioria. Na verdade, não. Na verdade, está cada vez mais cedo, né? As nossas filhas, elas, vez ou outra, chegam com a história de que, eu vou fazer isso aqui, né? A Lara tem todo um plano. E isso não é só dela, né? Isso dificultou muito a minha escolha. Porque tudo bem, aqui está dizendo para eu fazer psicologia, mas eu não tenho certeza, eu não sei o que é psicologia. O primeiro contato que eu tive com a psicologia, na verdade, o único que eu tive com a psicologia, foi na terapia. Em 2007, eu sofri um acidente, né, um atropelamento, fiquei péssima. Foi quando eu conheci, né, a psicoterapia e tudo mais, e eu ficava vendo assim, não sei se eu quero ficar parada dentro de uma sala que nem essa mulher não, sabe? Era o que eu conhecia da psicologia. E aí, paralelo a isso, meu irmão tinha uma empresa, tem uma empresa ainda, eu dizia, eu vou trabalhar contigo.
Então vai fazer administração. Vou fazer administração, então. Ele vai lá. Eu comecei a cursar administração. Do nada. Achei legal e tudo, né? Uma bela aula de criatividade e motivação. Peguei uma briga básica lá com o professor, né? Eu disse, não, cara, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver com motivação, não. Ele disse, você tá no lugar errado. Você deveria ir para psicologia. Ó. Não, mas eu gostaria de fazer isso aqui. Aí ele tava falando de como eram os processos de treinamento, não sei o quê. Não, mas eu acho isso muito massa. Eu só tô querendo dizer que não é assim, motivação para mim não é dessa forma. E aí, ele pronto, né? Virou o assunto da aula, foi uma palestra, eu fiquei de saco cheio daquela aula. Levantei nessa mesma aula e disse, eu nunca mais volto, né? Eu lembrei de Rafael agora dizendo que saiu do curso de Direito. Que foi, né? Levantei e saí. Nunca mais voltei. Foi do mesmo jeito comigo. Só que aí eu disse, eu preciso fazer psicologia agora, né? Deve ser isso, assim. Eu tava numa dificuldade imensa, muito nova, né? E ainda com essa coisa de adiar um sonho, eu queria trabalhar com outra coisa. E fui falar com a coordenadora do curso na época, que era a Cíntia. Ela disse, não tem como, né? Já teve o vestibular, não tem como ninguém entrar agora. A gente tá no passado, o quê? Dos 2 meses, eu acho. Eu sei que eu terminei falando com um dos diretores, Tássia, sabe? Eu passei o dia rodando na faculdade, desesperada. Não, alguém me deixa entrar no curso de psicologia. Eu preciso entrar no curso de psicologia. E foi assim que eu entrei no curso de psicologia. Fiz prova, fiz, enfim, um monte de coisas e acabei chegando na psicologia. Nessa, né, cheguei, já tinha o quê? Não eram meses, não, eram semanas. Tô maluca, eram semanas. Já tinha perdido a aula inaugural no curso, enfim. E amei. Né, assim, eu fiquei apaixonada quando fizeram a explanação das áreas da psicologia. Eu não fazia ideia que a psicologia poderia ir para as empresas, para os hospitais, enfim, foi aí que começou. Mas, na minha loucura por estudar, outra coisa que eu queria fazer era ser professora de português, fui fazer letras. Né, me inscrevi no vestibular para letras, passei. E ainda pensei em ficar, né, em tentar sustentar os 2 cursos, mas era impossível. Porque eu gostava cada vez mais de psicologia. É um curso que deveria, né, demandar muito estudo e você precisa ter um tempo para isso. E aí não rolou. Né? Foi uma coisa que hoje eu me arrependo um pouco, assim. Eu gostaria de ter cursado pelo menos o suficiente para trancar o curso quando eu quisesse voltar, porque é algo que eu gosto muito também. Outra coisa que eu descobri é que eu sempre quis dar aula, desde a graduação. Desde a época da monitoria, né, quando ainda ali com muito medo, eu ia dar aula para os alunos e tal, sempre gostei. E aí, na época, existiam 2 grandes ênfases, né, na faculdade, na matriz curricular, ênfase em gestão e ênfase em saúde. E a certeza que eu tinha também é que eu ia para ênfase em gestão. Na minha época, eu acho que tinha umas 6 pessoas da minha sala que foram para ênfase em gestão e, sei lá, 30 e tantas para outra ênfase. Foi a melhor escolha para mim, assim. Eu gostava de todas as aulas, era uma coisa que também, né, e aí falando da vida, né, que não separa. Eu estava com um bebê de 1 ano, né, 2 anos, quando eu terminei a graduação lá, eu tinha 2 anos. Eu precisava encontrar sentido no que eu estava fazendo, sabe, assim, para não abandonar uma disciplina, para não jogar tudo para cima, porque era muito difícil. Eu lembro da fase mais difícil dos 2 primeiros anos, foram os 2 últimos anos da faculdade. Então, estágio, TCC, e aí eu amamentava, morava longe do pai dela, na época meu ex-companheiro, era tudo muito, muito difícil. Vez ou outra eu comentava sobre isso com os alunos, como é que você... Porque, né, adiantando a história, eu acabei voltando para a instituição como professora. E isso despertava muita curiosidade dos alunos. Como foi que tu conseguiu? E aí já ouvi de colegas da graduação, de que eu tenho muita sorte, não sei o quê. Mas as pessoas, às vezes, não sabem o sacrifício, né, e as coisas que você abre mão, a sua vida pessoal. Eu não questiono a sorte, né, que a sorte tenha um papel na minha carreira, na sua carreira, na carreira de ninguém, porque eu acho que sempre tem um quê de sorte ou oportunidade. Mas nunca é só isso, gente. Nunca é só isso, porque a oportunidade, ela precisa estar junto com outras coisas, né? Com a sua preparação, com você estar atento para isso, né? Teve um acaso absurdo na minha perna queimar e eu vim para Juazeiro, mas eu podia simplesmente ter vindo para Juazeiro e voltado para Fortaleza, né? Então, assim, tem uma construção sua, obviamente, no que você faz, de você chegar. Tem, se isso é acaso, a minha carreira é cheia de acasos, assim, são muitos acasos gigantescos, né? E a minha escolha, no caso, pelo estágio, os 2 últimos anos também foram no núcleo de empregabilidade, aí também eu cada vez mais eu tinha certeza, sabe, de que eu gostava daquela área. Eu pensava assim, quando eu saí, Deus me livre, eu não quero ir para a clínica, né? Eu não quero ir para assistência. Falei tudo isso. Mas eu sabia, mesmo falando isso, Tássia, que se essa oportunidade me aparecesse, eu não ia conseguir recusar. Como muitos colegas também falavam assim, não, eu não vou, eu vou, sei lá, vou trabalhar de outra coisa, eu vou depender não sei de quê, mas eu não vou para assistência. E eu tinha isso certo em mim, assim, eu não quero, mas se for o jeito, eu vou. Eu lembro que eu estava escrevendo meu TCC, a gente, né, nós não éramos amigas,
ainda. Tu só era a companheira, esposa aí de um professor. E o meu orientador disse assim, tem Tássia, a gente poderia chamar para a banca do teu TCC, porque, né, eu falei sobre ajustamento neurótico no trabalho. E aí, minha carreira profissional de pós-formada, né, de formada, na verdade, começou na Diálogo. E foi uma experiência, assim, muito rápida, ao mesmo tempo que foi muito enriquecedora para mim. E foi lá, né, eu cheguei na Diálogos para fazer outra coisa. Né? Eu cheguei na Diálogos para a gente trabalhar com projetos na área organizacional, na área educacional. E eu me apaixonei pela clínica. Eu disse, cara, como eu cheguei a dizer que eu não ia para a clínica? Né? Uma das condições para a contratação era assumir o SOS-Psi, né? Fazer triagens, de lidar com as rotinas administrativas, que eu também adoro. E foi. Só que aí vem a primeiro grande impasse da minha vida, né? Eu era casada na época, já tinha 3 anos que a gente morava separado. É uma barra sustentar tudo sozinho, né? E eu não tô falando financeiramente, eu tô falando de tudo, assim, de família, de casa, de filho pequeno. Eu já estava adiando uma coisa que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer, que era eu precisar ir lá morar junto dele. Não fazia mais sentido, assim, perdeu totalmente o sentido essa coisa de morar separado. Lara estava chegando próximo ali dos 3 anos, né, aquela bendita crise, aquela fase complicadíssima. E aí foi quando nós decidimos que não dava mais, né, fora que a gente tinha uma despesa ali de 2 casas, mais ou menos o que aconteceu contigo quando vocês decidiram, não dá mais para ficar indo. Não dá para ficar separado, né? Aqui eu cuido da minha carreira e ali no final de semana não tem como. Exatamente, porque alguma coisa, uma hora ou outra, a outra coisa ia desmoronar. Então a gente ficou meio que vem para cá. E aí nessa época ele foi para Paraíba, era um lugar pertinho daqui, né? Uma cidade a 2 horas daqui, Souza. Eu acho que realmente, né, a coisa já estava complicando na Diálogos também. Eu já não estava mais, sabe? Não conseguia mais pensar, acabou para mim. Foi difícil tomar a decisão, porque parecia que ali as coisas iam dar certo, começaram a aparecer outras oportunidades em Juazeiro também, aí na área de recursos humanos. E eu, mas eu vou. E aí fui. Também não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Eu só sabia que lá era um lugar, e assim, ano de política, eu não votava lá, eu não conhecia ninguém, eu não tinha oportunidade nenhuma. Na minha cabeça era isso, eu vou fazer o que lá? Não vou fazer nada. Foi angustiante ter que ir. Quando eu cheguei, eu também gostei da cidade. Foi mais ou menos o que aconteceu contigo aqui em Juazeiro. Eu gostei do local, eu saí também procurando onde era que tinha o quê, será que tem um lugar que eu possa dar aula? Como é que tá a assistência, a saúde, enfim, fui sondar. Nada me chegava, parecia assim que não ia rolar. Né? Fui batendo a angústia, acho que tem uns 2, 3 meses, exatamente 3 meses. Eu estava no Pilates, né? Uma outra coisa que talvez tenha muito a ver com carreira também é você tentar fazer alguma coisa com que você... Não dá para ficar em casa, né? Sim, tu falou aí de conhecer a cidade, eu lembrei, né, assim, quando eu cheguei aqui, meu primeiro movimento foi esse, tanto que eu até brinco, né, que eu conheço aqui mais do que o povo daqui, com certeza. Porque eu saía para conhecer todos os lugares, no Crato, em Barbalha, aqui vou conhecer, vou frequentar lugares, porque você precisa estar em lugares para ser visto, e as oportunidades podem estar nos lugares menos prováveis. Exato. Pois é. Aí, na aula de Pilates, uma das colegas de Pilates, que eu não sabia nem quem era, ela trabalhava na secretaria, tinha um cargo importante na Secretaria de Saúde, e ouviu quando eu estava falando no telefone. Olha só. Com uma pessoa, uma colega me ligou, dizendo, eu acabei de passar um processo seletivo, só que eu não sei de nada de gestão. Eu preciso de alguma dica, eu preciso fazer, enfim, né? E aí eu fui conversar e ela escutou. Aí quando eu desliguei o telefone, ela perguntou de onde eu era e tal, aí teve, enfim, eu conheço fulano, né, que era o pai de Lara, fulano que trabalha com fulano, e aí tem 2 vagas para psicólogo, não sei o quê, mas é para trabalhar no MASF. Eu não fazia ideia. Na graduação, a gente, na matriz antiga, que hoje já não existe mais isso, quem ia para a gestão não via quase nada de SUS, de SUAS, e quem ia para a saúde não fazia a menor ideia de processos de gestão, e que isso, né, enfim, faz muita falta. Eu disse, não sei de nada, mas eu vou. Mandei o currículo para ela. Fui para casa, não acreditava que ia rolar. Mas eu já peguei, bendita cara de pau, né? Cara de pau. Não sei para onde vai, mas eu cheguei em casa e fui estudar as diretrizes do NASF. Não fazia ideia se ia dar certo. Fui estudar. Estudei horrores. Liguei para colegas que estavam trabalhando na área. Enfim, foi dar meu jeito. Não fui dar meu jeito porque eu não podia perder tempo de esperar que desse certo para que eu fosse estudar. E foi e deu certo. Me chamaram, eu fui para lá, já comecei trabalhando, mas como era ano de eleição, já existia, né, aqueles boatos de serviço público. Vai ser todo mundo demitido no final do ano, mês de outubro. Foi quando o promotor brigou lá que tivesse
que o concurso que estava pendurado há anos, ele tinha que sair naquele ano. O concurso tinha que sair e tinha que ter contratação, né, posse imediata. Eu disse, gente, não faz o menor sentido eu me inscrever no concurso agora. O concurso sairia em 3 meses. Tinha uma galera estudando, concurseiro mesmo, sabe, Tassi? E nunca foi, assim, não era nem de longe o que eu queria pra minha vida. Me matar de estudar pra concurso, não era. Pelo menos naquela época não era. Eu tinha acabado de me formar, era 2014, eu me formei em 2012. Eu disse, eu não vou fazer essa prova, né? Deu certo até aqui, valeu a experiência, tchau. E eis que fizeram a inscrição por mim, né? No caso, a inscrição foi feita, tu tá inscrita, tu precisa fazer. Fiz a prova, toda descrente também, né? Na noite passada eu tive que dormir de madrugada, conversando com a amiga, eu não tava nem aí, sabe quando você não tá nem aí? Você disse, não, gente, Sim. isso aqui não tô nem colocando energia. Fiz a prova e acabei passando. Também não fui olhar o resultado, na minha cabeça não era aquilo, eu ainda estava muito ligada ao que eu queria fazer, né? Até esse momento eu ainda estava muito assim, poxa, mas eu me formei, eu optei por essa ênfase, eu me especializei na área, que droga, que chato. Pra mim era, e eu vejo muita gente pensando assim, faz algum sentido, faz. Mas gestão de carreira também é você fazer, você entendendo o que a vida vai lhe pedindo, o que serve pra você naquele momento, o que é possível fazer. E aí me deram a notícia que eu tinha passado. Não, mas não fui eu. Teu nome não é esse, vale, meu nome é esse, então fui eu que passei. E fui lotada lá no meu primeiro CREAS. Gente, eu tava no NASF, eu acabei de aprender a trabalhar no NASF, tava dando o meu melhor. De fato, eu dava o meu melhor, eu dava o meu sangue, sabe assim? Eu falo assim, sem medo de alguém ouvir dizer que é, sabe? Não foi assim. Quem escutava vai saber. Eu era a única pessoa que ficava às 40 horas. Chegava à sexta-feira, 5 horas da tarde na secretaria, eu tava lá sozinha, evoluindo o prontuário, fazendo essas coisas. E aí lembra do que teu pai falou pra ti? Né? Você precisa ser fiel no pouco para merecer o muito. Quando eu cheguei no dia da posse, foi no dia da posse que eu descobri que eu ia pro CREAS. O que eu sabia de CREAS é que era um lugar muito arriscado, né? Era isso que os boatos que rolavam. É o que fica. É um lugar arriscado, extrema vulnerabilidade, tudo isso. Também fui tratar de estudar, fazia isso assim, com o empenho de quem queria muito aquilo e eu não queria, né? Eu dizia que não, isso aqui não vai rolar, não vai dar certo. Acabou que eu virei referência para outros psicólogos. Se toda oportunidade que tinha de dar algum tipo de qualificação, de capacitação, eu estava lá, metida, mexerida, porque eu gostava de ensinar. Sim. E eu não estava ensinando, mas eu não podia perder a oportunidade de exercitar Sim. as Não habilidades. era o foco, Não mas era o estava, foco. né? Não era Exatamente. o foco, mas estava. E estava em todas. De repente eu me tornei a pessoa mais popular do mundo lá, sendo que eu não era de lá, né, aquela história toda de não votar, e política ela é muito forte. Enfim, engoli muito sapo também, né? Sempre que eu falo do CREAS, eu lembro dos sapos que eu engoli, dos deboches que eu escutei. Chega mais uma vez a história do casamento. Assim, a carreira de um e a carreira de outro. Isso pra mim sempre foi uma cisão, sempre foi. Assim. E aí surgiu a oportunidade dele voltar pra cá, né? O pai de Lara, voltar pra onde estava a nossa família. E eu estava muito bem obrigada lá, tá? Porque, além de tudo, né, nas horas que me sobravam, quando eu fui lotada no CREAS, eu consegui diminuir a carga horária. Era um trabalho quase em tempo corrido, era um trabalho muito mais intenso. E aí eu ganhei um dia de folga, 1 dia e meio. Passei num processo seletivo pra trabalhar no hospital. E meu olho brilhava quando falavam assim, aqui vai rolar, vai dar certo você trabalhar com o que você sempre quis e não sei o quê. Quando eu cheguei lá também não rolou. Eu fui colecionando essas frustrações. Eu queria muito, mas o quase, exatamente, o quase é muito ruim, porque quase deu certo, né? Eu ainda conseguia facilitar alguns grupos, eu chegava ali, né, junto aos coordenadores de setores, eu via que existia alguma influência, uma coisa e outra, mas estava muito longe de trabalhar com processos, né, de gestão como eu queria e como eu dizer assim, eu aprendi a fazer isso, eu preciso colocar em prática. Mas tinha uma clientela enorme, e assim, o número de pacientes para, né, dialisados, eu trabalhava também no centro de hemodiálise, era enorme. E isso fazia com que eu gostasse cada vez mais de clínica também. Foi quando eu disse, não, eu vou relaxar em relação a essa história de trabalhar né, com processos de gestão, porque até agora deu tudo muito certo. Então eu também sei fazer outras coisas, eu não sei fazer somente isso. Na verdade, eu tô me vendo sabendo fazer muito disso aqui. E pra mim, por isso que eu falei lá no vídeo também, quando a gente tava gravando outro podcast, né, o que não rolou, que foi complicado pensar nessa coisa de carreira pra mim, mexeu muito, porque por muito tempo eu acreditava que eu sabia fazer aquilo, eu não sabia fazer outras coisas. Era como se... E as pessoas chegavam, me chamavam pros eventos, né, chegava uma oportunidade e outra, eu dizia assim, mas por que me chamaram? E é só uma crença, né, Bruna? Porque tu não tinha efetivamente desenvolvido, como quando tu tinha acabado de se formar, não tinha desenvolvido nada, mas estava na crença que só podia fazer aquilo. E eu acho que você tem segurança de se alguém lhe perguntar, você vai responder, você vai dar uma aula sobre aquilo. Interessante na tua história, que eu acho que tem 2 aspectos importantes de carreira no que tu tá falando. Um é saber qual é o seu lugar, a sua vida, o que você pode fazer, né? Talvez alguém possa se dar o luxo de dizer só vou fazer tal coisa e esperar o momento ideal. Pode ser que tenha condições para isso.
eu não podia e não queria também, e você não podia. Então, a oportunidade que aparece, você vai, tem duas possibilidades. Ou você vai aprender e vai abrir outras portas até chegar onde você quer chegar, ou você ainda, como aconteceu no teu caso, além disso, descobre coisas a seu respeito e possibilidades e competências e habilidades que você não sabia. E eu acho que isso é muito legal, diversifica. Agora você precisa estar disponível, né? Quando eu falo assim, quando eu dizia que eu não queria ir para assistência, mas se aparecer eu vou, é que eu via na leva das pessoas que se formaram comigo, era muito comum. Eu não vou e pronto, Deus me livre. Porque a gente sabe que o salário não é dos melhores, as condições de trabalho não são das melhores, né? A forma que a psicologia é vista também nesses dispositivos, o fato de se confundir com assistencialismo, muitas práticas que fazem, enfim, um monte de coisas. Aí eu tô colocando isso para não parecer de fato que foi uma coisa que foi acontecendo e foi muito fácil. Não foi, era um parto às vezes. Dizer não para algumas coisas, né? Abrir mão de outras. Enfim, chegou a época de voltar para cá. E aí eu estava muito bem, obrigada, né? Foi, assim, juntavam 3 lugares que eu trabalhava. Eu estava no hospital, eu estava no CREAS, no cargo efetivo, e estava na clínica também muito bem. Mas era a grande oportunidade que eu mesma dizia, né? Quando eu fui para lá, eu dizia assim, logo que a gente puder, a gente vai precisar voltar, porque não tem condição, eu não posso ficar abrindo mão de tudo que eu tenho e de tudo que eu consigo por conta da sua carreira. A gente vai ter que encontrar aqui um caminho do meio. E voltamos. Né? Na minha cabeça era a última vez que eu fazia isso, né? Que eu abria mão de alguma coisa. E viemos, também não tinha ideia do que eu faria, ainda consegui ficar algumas semanas, né? Um mês, indo para o hospital, e aí eu ficava lá e cá. E toda viagem, né? Eu ia de ônibus, toda viagem era aquele bombardeio de reflexão, de você, o que eu tô fazendo, por que eu ainda tô indo, não faz mais sentido, tá ficando cansativo, não tá compensando, não sei o quê. Acabou também, foi o tempo de lá. Né? Eu poderia ter ficado mais tempo enquanto eu encontrava algo aqui, mas não estava mais fazendo sentido, e eu sempre tive essa relação com o trabalho, assim, eu vou sempre fazer, eu vou dar meu sangue, e era assim, né? Sempre foi dessa forma. Até que tem um limite, né? Até que, pronto. Até que o sangue também, ele se esvai, se esgota, não tem mais o que você dá, né? Você tá indo junto. Foi quando me chamaram, me convidaram para ir para um outro CREAS, por conta da minha experiência no outro. Isso também foi um contato de uma pessoa com outra que eu não sei nem quem era mais. Ligaram para mim, eu nunca tinha mandado currículo para lugar nenhum. E eu fui para um CREAS na cidade aqui perto. Também precisava viajar todos os dias, né? E surgiram vários problemas lá. Também não rolou, né? Precisei sair. Logo em seguida, né, apareceu um processo seletivo na Leão para uma disciplina. Logo que eu vi quem estava inscrito, eu disse assim, não vai rolar também. E eu fiz também sem muita expectativa, mas também dei o meu melhor, né, no processo seletivo, deu certo. Sempre foi assim, né, eu conseguia e eu me questionava, por isso que eu falei que mexeu demais comigo pensar nisso. Conseguia e me questionava como foi que deu certo, alguma coisa deu errado com outro candidato, alguma coisa, né, e eu disse, cara, isso precisa parar, não dá mais. Eu vou assumir um desafio gigantesco agora, né, que é assumir a disciplina no curso de psicologia. Eu não posso ir dessa forma para lá, eu não posso pensar que eu não sou capaz disso, né? Foi quando tu disse aí da história da capacidade, eu super pensei nisso, super lembrei. E era uma disciplina só. Eu poderia muito bem tentar outras coisas, é só uma disciplina, o salário, a remuneração era legal e tal, mas era só uma disciplina. Eu ouvia muita gente falando isso, eu ouvia os professores tinham 5, sei lá, quantas disciplinas. Talvez dar menos atenção, tratar como algo que é uma sobra, né? É que, não, cara, era assim, era a melhor coisa da minha vida, assim, eu estava conseguindo dar aula, que era o que eu sempre queria. E eu fiquei nessa disciplina, era na matriz antiga, essa disciplina tinha um semestre sim, outro semestre não tinha. E aí todo semestre era, meu Deus do céu, agora eu vou sair, não tem mais disciplina pra mim. A coordenadora vai me botar pra fora, porque não tem mais, eu vou fazer o que lá? E eu sei que, né, eu vou deixar os detalhes pra lá, eu saí com 9 disciplinas, né, quando eu saí da Leão, eu estava no curso de psicologia e no curso de educação física. Já estava assim com a carga horária preenchida até a cabeça. Também deu para mim. Assim, foi uma coisa que cheguei no meu limite, mas sempre dei o meu melhor. E assim, fora do clichê, ele deu o meu melhor. Era assim, eu abri mão de uma série de coisas e sempre que eu tinha a oportunidade de fazer um curso. Só te interrompendo, eu acho que o dar o melhor que a gente coloca, diferente do clichê, do vestir a camisa, né? Porque fica o clichê, né? Dar o seu melhor vestir. Não é isso. Pelo menos quando eu falo e quando eu te ouço também, parece a mesma coisa, que é um dar o melhor que tem a ver com o seu investimento pessoal naquilo que tem um significado para você.
né? Porque você está implicado naquilo que está fazendo. De novo, nós estamos falando da nossa experiência com a carreira, né? Eu sei que tem muitos trabalhos que as pessoas precisam se submeter que não há possibilidade de ter esse investimento pessoal e engajamento. Não tem, é algo simplesmente que você faz. Então, nós estamos falando de um dar o melhor que tem a ver com essa implicação pessoal, de desejo, de querer realizar algo diferente de só uma submissão a um processo que precisa ser feito para mera sobrevivência, que às vezes é o caso. Então, só para não confundir a coisa aí do vestir a camisa, dar o sangue, nessa linguagem do que é tratado normalmente. E aí, pensando na docência, tem uma coisa que eu não sei, né, como é que está a situação agora. Eu não tive a oportunidade de dar aula ainda nessa modalidade, né, na modalidade remota. Mas eu fazia da forma mais difícil para mim, né, mas que era a forma mais interessante para os alunos. Isso era muito cansativo. Né? Uma hora a aula, ela cansa. Mas a forma que eu tentava dar aula, ela cansava muito mais. Porque eu estava ali, é óbvio que você não consegue, mas a minha intenção, o que eu queria era que eu conseguisse escutar os 40 alunos para quem eu estava dando aula. Eu queria estar próximo de todo mundo. E aí eu percebi que a coisa passou um pouquinho do limite, né? Eu recebia mensagem de madrugada, de aluno. A coisa ficou muito, muito, muito confluente, né? Por assim dizer. E eu cansei. Também chegou numa outra fase da minha vida, né? Esse processo aí, 2017 para cá. Passei por um rompimento, né? Igual tu falaste aí da separação. Isso pesa, né? Para quem tem filho, principalmente. Então eu juntei uma coisa na outra. Muita gente até desenhava. Não, isso aí dá trabalho demais, tá doida. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de nada do que eu fiz lá. Porque quando você vai sair também do local que você está, faz toda a diferença quando você sai também da melhor forma, né? Isso, né? Salva as devidas proporções. Enfim, precisei ir embora, né? E aí precisei voltar. Tem tanto detalhe no meio do caminho que eu vou mencionar que precisei voltar. Nesse precisei ir, ainda pensei, né? Tem uma história de um sonho antigo aí que de fato é estudar moda. Eu não sei se eu atuaria na área, se eu me sustentaria disso. Acho muito difícil, né? Eu acho que eu não teria paciência mais para esperar que as coisas acontecessem como forem acontecendo na psicologia. Mas eu queria estudar e ainda quero. Eu gosto tanto de estudar que talvez seja por isso que eu gosto da aula, sabe? Já pensei em cursar filosofia, já pensei em cursar história, em letras. Agora, as coisas não dependem só da gente, né? Tem muita coisa na nossa carreira que é envezada, atravessada por outras coisas, que não dependem só da gente. Assim como a gente também não faz nada sozinho, né? Em todo esse percurso que eu falei, assim, que eu contei, eu tive muitas ajudas, né? Não necessariamente na verdade, nenhuma, né? De que alguém foi lá e me colocou no lugar, né? Também não. Que bom que não precisei. Mas ajuda no sentido de, vá lá, se der certo, ok, se não der certo, eu estarei aqui. Pessoas que não concordaram com o que eu fiz, mas me apoiaram, porque as pessoas não precisam concordar com o que você faz, né? Na maioria das vezes, essas mudanças bruscas que eu fazia, né? Diziam, mãe, você é louca, você não poderia fazer isso. Minha nossa, mas todo mundo queria estar no teu lugar e não sei o quê. Mas eu não ouvia, sabe? Eu não escutava. E eu não me arrependi de nada até agora. Pensando nisso tudo que a gente falou, né, escutando de ti e de mim, tem uma coisa que é certa, que é assim, você vai sempre precisar saber dos seus limites, né? E é bom saber sem muita demora, para que a coisa não passe do ponto. E aí se torna um problema para você também, né? Limites, questão de organização também, porque parece também que a gente só jogou tudo para cima e foi embora, né? Por isso que eu te perguntei da organização financeira. Não é isso. Eu acho que é limites, é saber muito, muito, não sei se de maneira definida isso não é possível, mas assim, reconhecer o que você quer, o que você deseja, isso é muito importante na carreira, sabe? Assim, pensar mas sobre você. Isso tu vai sustentar a frustração, né, de não conseguir o que quer, porque também tem isso. E o que tu vai fazer caso não dê certo? Sim, porque assim, tem outras formas, tá? Eu quero moda. Né? Não dá para ser moda agora, não dá para ser só o que eu quero, né? Não vai dar para ser moda agora. Então, o que é possível dentro do que é possível, o que é? Eu vou seguindo isso aqui. E aí, a moda, por exemplo, ela pode estar permeando de outras formas e pode ser reconstruído isso em outro momento, da mesma forma como a área da gestão. Então, assim, para mim, isso ficou muito forte na minha primeira grande oportunidade, que em alguns momentos me dava aquele apertozinho que te dava que não queria estar no crédito. Poxa, mas não é bem isso aqui o cargo. Eu queria um cargo que fosse só de psicóloga. Mas, ao mesmo tempo, eu disse, não, pera,
que eu estou aprendendo, as oportunidades que eu estou tendo aqui, o que isso aqui está me abrindo de portas, que foi gigantesco, sabe? E às vezes você fica muito, muito fechado num caminho só, e tem muitos caminhos que podem levar para o mesmo destino, sabe? E muitos destinos também que podem ser construídos, muito novos destinos. Foi uma coisa que eu aprendi, também com muitas mudanças, né? Mudança de casa mesmo, não só de mudança, eu mudei de trabalho. Eu mudei muito, né? Para quem viu aí a live, eu mudei demais de cidade e até de estado. É que assim, o caminho, ele importa tanto ou mais que o lugar que você vai chegar, né? Como se o percurso ele fosse mais importante, talvez. Né? Toda jornada é sagrada, nesse sentido. E você, às vezes, você está tão focado, né? Você está ali num projeto, né? Muito, muito foco. Eu preciso... Tem tantos cursos que eu preciso fazer para isso aqui, e aí tem todos os passos que você imagina para uma carreira, né? E aí você perde mas tanta coisa que você precisaria aprender, né? Hoje, muita coisa do que eu aprendi sobre ter coragem, sobre correr risco, eu aprendi por conta das oportunidades que me apareceram, e eu não fiquei ali fazendo doce, sabe? Sim. Eu acho assim, o povo que mais ensina sobre passos de carreira de uma maneira muito fechadinha ganha muito dinheiro ensinando sobre passos de carreira, mas não seguindo esses passos que mesmo diz, entendeu? Exatamente. Então, ganha mais ensinando algo, sabe, que não é daquele jeito, do que seguindo aquilo ali. Então, a carreira ela não é algo linear e ela é algo muito diverso. Eu acho que sim, há algumas premissas, como a dedicação que você tem ao trabalho que você se propõe a fazer. Conhecimento, estudo. O conhecimento, a formação. Uma vez que você fala, a capacidade que você tem de se virar e de aprender coisas novas fora do que você está ali previsto. A capacidade que você tem de se relacionar com pessoas, porque quando fala, a gente sempre tem ajudas. E essas ajudas são de pessoas, às vezes, completamente anônimas, que eram completamente anônimas para vocês. Né? Ao mesmo tempo que também tem os atrapalhos, né, no caminho. Tem os percalços, os obstáculos, tem muita gente que vai tentar me derrubar. Né? Eu deixei essa parte de fora, mas eu tive muito disso que eu tô te falando, assim, muita gente. Inclusive pessoas muito próximas, né, familiares. Gente que vai dizer que não vai rolar, não vai dar certo, não vai acontecer. Tem demais. Tem demais. O meu truque, eu não sei se funciona para todo mundo. Eu sou muito assim de simplesmente ignorar. Né? Às vezes essa pessoa está na minha frente tentando derrubar e eu dou um sorriso, finge que ela não está ali e volta à frente. Porque assim, gente, vai ter sempre. Então não dá para perder muito, muito tempo com isso. E eu acho que a gente aprende quando você abre mão de sonhos ou tem que fazer um percurso um pouco mais longo para chegar onde você está, a engrossar um pouquinho a casca também, que é algo importante para a carreira. Engrossar a casca e aprender a fazer coisas um pouquinho diferentes. Mas eu acho que é isso. Vamos para os nossos básicos, né, para encerrar. Clássico, porque eu fico bruta com isso. Sim. Fico bruta com isso. Tu fez assim como se fosse meditar, interessante. Pensando. O que te deixa bruta, Tássia, no que se refere à carreira, no que se refere a trabalho, vida profissional, sei lá, seja lá como for. Olha, tem muita coisa que me deixa bruta. Agora mesmo me fugiu até o que eu tinha planejado para dizer. Eu fico bruta. Mas olha só, uma coisa que me deixa bruta no processo de carreira é você olhar para a carreira do outro, olhar para o lugar que o outro chegou e desconsiderar todo o processo que foi feito e tentar diminuir ou destruir, né, um caminho, um percurso, percalços, dores e tudo com um simples mas também, mas também. Isso me deixa bruta. E me deixa bruta também quando as pessoas deixam passar, né, oportunidades porque estão muito obstinadas com uma coisa e não percebem que talvez ali pode ser também um caminho para chegar. Né? Eu até posso dar um exemplo de uma experiência que eu tive quando estava mais próxima do núcleo de empregabilidade, né? Teve uma determinada pessoa que negou um estágio que não era remunerado no núcleo, porque é da instituição onde estava estudando, falou assim, não vou trabalhar de graça para essa instituição que eu pago,
tá? Morta. Não vou trabalhar de graça para a instituição que eu pago. E aí, ok, tudo bem. A pessoa disse isso, ok. Só que depois, esse lugar que foi ocupado pela outra pessoa, que não se incomodou em fazer um estágio, né, não remunerado naquele momento, né, que era o estágio curricular, depois conseguiu o estágio remunerado, depois foi contratada, depois assumiu coordenação, enfim, né, fez um caminho. Tinha uma oportunidade espetacular ali que a outra pessoa simplesmente disse, não, quero, porque eu fico bruta com essa falta de maturidade, de visão, que acaba depois prejudicando as pessoas. E aí depois olha de longe e diz assim, mas também conseguiu porque fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque eu lembrei de um caso igual. Eu já estava no núcleo agora, né? Lembrei. E eu estava fazendo uns processos seletivos para novos estagiários e eu vi uma pérola dessa também, né? Eu tô passada, eu ia falar exatamente disso. Eu ia falar disso, tá? Foi Eu disse também, fico bruta com isso aí, rouba meu, fico bruta. Bom, então eu vou apenas intensificar a brutalidade agora, dizendo que isso também me deixa muito bruta, né? Eu vi muito disso nos processos seletivos, não só como candidata, mas como quem estava à frente, né? E quem estava como conduzindo o processo. E me deixa bruta também você tentar obter uma receita com a pessoa. Isso eu já ouvi muita gente me perguntando, mas como é que faz? Mas como é que faz? Com um certo tom de sarcasmo, assim, do tipo, poxa, muita coisa do que tu conseguiu deve ter sido muito fácil, né? Isso eu comentei até na live também dessa história da sorte. Isso eu fico com muita raiva, me deixa muito bruta. Porque a sorte que a gente está mencionando aqui que existe, que tem a ver com privilégios, tem a ver com oportunidade, e muitos privilégios eu também não tive, né? Isso é como se fosse fácil, e se fosse possível. Acho que por isso também que vende tanto, né? Esses planos de carreira e quem toma posse disso, né? Da vida de outra pessoa. Para mim não faz muito sentido, sabe? Assim, tentar planejar a vida de outra pessoa e ver como é que, isso que vai dar certo. Faz isso aqui que isso aqui vai dar certo. Me deixa bruta também, no meio em que a gente, e na situação em que nós estamos agora, no cenário em que a gente está, ter gente ali se agarrando ao que passou, não faz mais sentido nenhum. Né? Perfeito. Esse tipo de aula, né? Não, tá aqui papel e caneta. Eu amo papel e caneta também. Tudo que eu vou fazer, eu anoto no caderno para depois passar pro computador. Não faz sentido você começar a atrapalhar o processo e tudo que a gente precisa viver agora para que as coisas também não deem tão errado. Por um apego, e acabar disseminando. Como se, enfim, é muita coisa, tá assim. Não dá pra... mas isso da oportunidade também me deixa muito bruta, né? De você ficar ali, é porque eu não sei muito fazer isso. Mas é que, né? Tudo bem que tem coisas abusivas, né? Eu lembrei, quando a gente estava falando de salário, de um concurso que pagava um salário mínimo para psicólogo. Não, gente, eu não estou aqui dizendo que você precisa topar tudo, né? Inclusive remunerações abusivas e situações que precisam ser denunciadas. Não estou falando disso, né? Eu sei que cada um entende como quer, mas eu precisava deixar isso aqui explícito. Isso. É isso, gente. As carreiras, assim, nem de longe a gente falou, aqui tentou dar uma aula de carreira, porque não falamos sobre óbitos e construções. Fora, né? Ficou muita coisa de fora. Coisa, sempre fica. Ficou muita coisa de fora, como sempre fica muita coisa de fora quando você observa de fora a vida e a carreira de uma pessoa. Mas, para mim, te ouvindo, pensando na minha construção, o que mais me chama assim, para a carreira é você saber o que você quer para você, o que você quer construir, o que faz sentido para você, o que você está disposto a fazer, qual o esforço, que tipo de vida você quer, o que tem valor, o que não tem para você. São questionamentos que você precisa fazer antes de qualquer coisa, porque são essas respostas que vão indicar se esse caminho é melhor ou não para ti. Né? Eu acho que não tem, exceto essas situações que tu colocou, né, de salários abusivos, enfim, né, exceto situações extremas, falando de situações possíveis. Assédio, não estamos falando dessas situações. Existem caminhos mais indicados ou menos indicados de acordo com os meus planos de vida, os seus planos de vida. E é esse o ponto, aí voltamos para a psicoterapia, né? Por que a psicoterapia é uma ótima possibilidade também para você pensar a sua carreira.
porque você pensa sobre questões mais fundamentais da sua Uhum. vida, né, para chegar nessas decisões. Só uma coisinha, assim, eu não sei se isso vai servir para muita gente, se isso já serviu para ti, mas eu aprendi também a me dar prazos, sabe, assim, a pensar até que ponto eu posso ir, por exemplo, eu vou ficar aqui, sei lá, mais 6 meses, eu acho que aqui, pensando nessa coisa do prazo de validade, né, que eu falei lá no início, que as coisas não precisam dar certo pro resto da vida. Sim. Então, não se abandonar também dizendo assim, eu vou ver até quando eu aguento, e aí daqui a pouco você não faz mais nada. E até quando eu aguento, não tem um plano, né? E quando você não aguentar mais, qual vai ser a saída? Isso. Você vai esperar a vida resolver por você? Eu não gosto. E também não fazer a coisa muito né? Apesar que eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, eu não aconselho. Não é uma coisa que eu digo. Eu não fazer assim, primeiro perrengue aqui, tchau. Não dá. Pois é, amiga, foi muito bom. Eu acho que é isso, foi ótimo, você. Adorei. Queria ficar mais tempo, mas já tem outras coisas, já temos outras coisas. Então, eu acho que é isso, gente. Beijos, vem mais coisa por aí, né? Em breve. Sim, em breve. Tchau. Beijo, tchau.